boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente fazer a nossa reflexão no livro de Daniel, acerca do capítulo 5. Nós estamos agora no capítulo 5, vendo o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Durante esses dias nós acompanhamos o capítulo 1, onde Deus deu ali a Daniel, que estava cativo na Babilônia, para servir no palácio do rei. Deus deu a ele dom de interpretar sonhos, visões, e Daniel foi abençoado por isso. Nós vemos Daniel sendo fiel, juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 2, o próprio Daniel já começou a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, onde o rei também abençoa ele, e junto dele consegue trazer para o governo os seus amigos. E no capítulo 3 nós vamos ver, então, agora Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, dando testemunho de fidelidade também, porque eles não se curvaram para a estátua que o rei Nabucodonosor queria que eles adorassem. E com isso o rei ficou maravilhado, porque a fornalha não pôde acabar com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram fiéis a Deus e Deus o livrou eles na fornalha de fogo ardente. Com isso, o rei Nabucodonosor passou a glorificar, reconhecendo a Deus como Deus Altíssimo e sendo o único Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Então, a gente chega no capítulo 4, e no capítulo 4 a gente vai ver Daniel novamente trabalhando ali com a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E agora no capítulo 5, nós vemos o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Em rápidas palavras, eu quero deixar essa reflexão nesta noite, porque é algo muito interessante. A gente encontra aqui no capítulo 5. Só para a gente situar, esse rei Belsazar já não é mais o rei Nabucodonosor, que está no capítulo 1 até o capítulo 3, ou melhor dizendo, até o capítulo 4. Aqui já é o rei Belsazar, que era, segundo o livro de Daniel, ele era descrito como rei da Babilônia, filho ou descendente de Nabucodonosor, onde ele oferece um banquete para 1000 dos seus nobres e ordena que tragam os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para usá-los de forma profana. E durante esse banquete ocorreu um famoso episódio da mão escrevendo na parede: Menemene Tekel Parsim, e que Daniel interpreta como o anúncio de que o seu reino ou seu reinado chegará ao fim. Porque o rei brincou com coisa séria. Ele brincou com os utensílios do templo do Senhor. Ele bebeu vinho no utensílio e louvou a deuses, Deus de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, conforme diz o versículo 4 do capítulo 5, e Deus não se agradou. Deus não se agrada com aqueles que brincam com as coisas de Deus. Então, Deus ali escreve algo na parede, através de uma mão misteriosa, e a interpretação foi dada por intermédio de Daniel.
porque os astrólogos, os sábios, os magos da época, que estavam em Babilônia, novamente não tiveram capacidade de interpretar o que a misteriosa mão escreveu na parede. Mas Daniel tinha esse dom. Daniel estava ali com esse propósito. Daniel estava ali porque Deus colocou nele o dom de entendimento, interpretar sonhos e visões. Por isso, ele conseguiu novamente interpretar que o que foi escrito na parede era que Deus estava colocando fim no reinado de Belsazar e iria entrar um outro reinado, que é o reinado do Império Medo-Persa. É interessante porque aqui Daniel, ele novamente é reconhecido como alguém que tem um espírito de sabedoria, alguém que tem a capacidade, uma dádiva que só ele tinha. E então ele recebe até uma oferta de presentes para poder interpretar o que estava escrito na parede. Mas eu quero só destacar a resposta de Daniel, que está lá no versículo 17, que diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel não aceitou o presente. Daniel não aceitou as dádivas que estavam sendo oferecidas, porque Daniel, ele não fazia barganha com aquilo que Deus deu a ele. Ele tinha um dom para ser usado e Deus colocou ele ali para fazer a diferença. Hoje nós temos que aprender com Daniel. Não podemos trocar aquilo que Deus nos deu por algo ou algum presente, valores, no sentido de troca. Nós temos que fazer o que Deus pede para que nós venhamos fazer. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos aprender com Daniel e servir a Deus com fidelidade, sem trocas. Daniel foi muito claro com o rei. Pode dar os seus presentes a outro, porque eu vou ler e vou interpretar, mas não porque você está me dando presente. Ele leu, interpretou e ainda foi muito mais que abençoado, porque ele ocupou o terceiro lugar de governador daquele lugar, na Babilônia. E quando o Império Babilônio caiu para o Império Medo-Persa, Daniel já estava ali como governador. Nós vamos ver nos próximos capítulos que Daniel permaneceu como governador naquela região. Isso nos dá um grande ensinamento. A fidelidade. O livro de Daniel é uma representação da fidelidade. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver Daniel representando essa fidelidade. Aí no capítulo 8, no 9, no 10, no 11, né, já muda ali o teor, nós vamos ver algo relacionado à revelação do que está para acontecer. Daniel é um livro conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, até o capítulo 7, a gente vê Deus usando Daniel de forma tremenda, com muita sabedoria. Depois a gente vai ver continuando usando ele, mas já é algo mais profético, né? É algo mais no sentido apocalíptico no livro de Daniel. Então, o importante desse capítulo 5 que eu quero deixar para a nossa reflexão é que não podemos brincar com as coisas de Deus, e o rei Belsazar brincou. Não podemos fazer barganha com as coisas de Deus. Daniel mostrou isso. Não aceitou a receber algo
em troca daquilo que Deus deu a ele como o dom de interpretar sonhos. Então, se você tem algo que Deus te deu, saiba usar ele. Não precisa ficar trocando, fazendo barganha. Deus te usa aonde você quiser, aonde, melhor dizendo, aonde ele quiser, aonde ele te colocar, porque Deus ele é soberano. O que ele espera de nós é a fidelidade. Isso é o que nós temos que aprender. Maravilhoso é contemplar as grandezas de Deus na vida de Daniel, mesmo em terra estranha. Mas Daniel foi usado por Deus. Então, essa reflexão no capítulo 5 tem muito mais, mas para poder não esticar o nosso vídeo, ficar aqui só em 10, 11 minutos, eu vou parar por aqui e logo mais a gente faz a reflexão no capítulo 6. Deus abençoe, uma boa noite.